Mas se eu te dissesse que o Apocalipse não é simplesmente sobre o fim do mundo, o Apocalipse não é aquilo que muitos pastores te ensinaram. Tem muito crente com medo do Apocalipse porque foi ensinado errado. Ele imagina o Apocalipse como um filme. Às vezes ele entendeu como o deixado para trás. E ele aprendeu escatologia ou o fim dos tempos baseado simplesmente em filme. Então ele só pensa em chip, em besta, em guerra nuclear. Ele só consegue ver isso em tudo. Até nos versículos agora querem achar uma palavra para uma bomba nuclear. O Apocalipse não é um mapa sobre o fim do mundo. Ele não foi escrito para você fugir de uma vacina. Ele não foi escrito para que você fique tentando achar como é que vai ser o chip, ou talvez de quem será o anticristo. Ele não foi feito para isso. Ele não está lá para você descobrir o anticristo. Se o Senhor quisesse que você soubesse antecipadamente, ele colocaria o nome. Não é para você se isolar e viver uma paranoia e sair do mundo real. O livro foi escrito simplesmente para uma igreja real daquela época. Passava por dores e sofrimento e perseguição. Todo o livro da Bíblia foi escrito para alguém. Enquanto essa pessoa recebia, o autor tinha uma ideia de entregar algo. Então o livro de Apocalipse foi escrito para o consolo da igreja daquela época. Então, sempre que você olhar um livro da Bíblia, você tem que pensar quem escreveu, para quem foi escrito e por quê. Qual é a ideia principal que o autor queria deixar para as pessoas que ele escreveu. Então João escreve para os crentes do primeiro século, que estavam sofrendo, muitos deles passando por perseguição, algumas igrejas passando por uma perseguição maior do que a outra. Então a mensagem chega através do apóstolo João. E a mensagem é o quê? Não tenham medo, o Cordeiro venceu. Ele está dizendo no livro aquilo que aquelas igrejas passariam, como Deus a protegeria, mas como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, venceu e o plano eterno de Deus se cumpre. O mal vencido, retirado, Satanás preso, os inimigos do Senhor derrotado e os crentes com ele para sempre. Essa é a mensagem do Apocalipse. Toda vez que você sai disso e entra em teorias e quer fazer geopolítica com Apocalipse ou qualquer outra coisa, você erra o foco. Enquanto a igreja sofria, João viu algo e escreveu um livro para a igreja saber, olhar para Cristo e poder dizer: santo é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, sabendo que aqueles sofrimentos, eles tinham fim. Mas o grande alvo da vida deles era poder se encontrar com o Senhor Jesus, e essa era a alegria deles, e aquilo que o Senhor projetou iria se cumprir perfeitamente. João até viu um trono, e quem estava no trono? O Cordeiro. O Apocalipse não foi feito para gerar medo em você, terror em você e para ficar escondido. O Apocalipse mostra uma história real que acontece, uma briga entre dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. E o Apocalipse é o triunfo do Cordeiro, que o reino dos céus vence o reino das trevas, e ali está o grande final, como as coisas vão acontecer. Satanás será condenado e preso, a morte para nós crentes será exterminada, o pecado será destruído. Você imagina que nós iremos para um lugar aonde jamais iremos pecar, porque a possibilidade do pecado será retirada. Isso é um lugar maravilhoso para nós. Você às vezes está cansado do pecado do mundo e, como eu, muitas vezes fica cansado do seu próprio pecado, dos seus próprios defeitos. Um dia estaremos num lugar que nós não precisamos mais ficar preocupados com isso. Por quê? Porque o Cordeiro venceu. Então o Apocalipse é Cristo reinando, é Cristo vencendo. Essa é a ideia que nós deveríamos ter principal sobre o livro do Apocalipse. Se você leu o Apocalipse ou ouve uma pregação do Apocalipse cheio de teorias conspiratórias e sai com medo, você precisa ler ele melhor e você precisa procurar pregadores melhores para você ouvir. Se você lê ele só para fazer sua curiosidade e descobrir quem é as duas testemunhas, quem é o anticristo, você tem que parar com isso e ler com o propósito correto. E o propósito correto é que o nosso coração possa ser acalmado no Cristo vencedor. E ali está a glória e o triunfo desse Senhor. Não é simplesmente sobre o fim do mundo, apesar de tratar do fim do mundo, é sobre o começo do reino de Cristo, que durará para sempre. Há uma música antiga que dizia: no fim começa o início. E é bem isso mesmo. No fim do mundo começa a eternidade. Que é para isso que nós devemos olhar e o nosso coração descansar. E a grande pergunta que eu te faço é: você está com esse Cristo? Você crê nesse Cristo? Se você crê, acalma o seu coração. Se você não crê, você está certo, está desesperado. Porque esse mundo, em algum momento, vai afundar de vez. E só quem está com Cristo estará seguro. Mas se você está com Cristo, seu coração pode ficar descansado. Então olhe para o Apocalipse, leia o Apocalipse, estude o Apocalipse, mas com esse olhar: Jesus Cristo venceu. E você pode descansar. G.H. Bale diz que é o grande brado de vitória do Cordeiro. É assim que nós devemos olhar no Apocalipse. Um abraço e Deus te abençoe.